Quem diria que um boulder poderia causar polêmica e até mesmo um mal-estar diplomático entre alguns países da Ásia? Isso mesmo, um boulder. A gente não está falando de um escalador, uma escaladora, de um cameraman, se você sabe do que eu estou falando. A gente está falando de um boulder. E o boulder em questão é justamente o chamativo boulder B3 da final masculina das Olimpíadas de Tóquio. Quem acompanhou as Olimpíadas com a gente ou por outro canal logo percebeu como esse boulder era realmente chamativo. Inclusive eu recebi várias mensagens falando sobre como ele era uma arte, poderia estar no museu, arte contemporânea, etc. A gente até brincou com isso lá no Instagram. Qual foi o grande problema então? O problema foi quando o narrador oficial das Olimpíadas resolveu contar pra gente qual foi a referência, a inspiração para aquele boulder. E comentou que foi justamente baseado na bandeira do Rising Sun, na bandeira do sol nascente japonês. Perceberam a semelhança? E aqui é que a gente vai ter que entrar um pouco na área militar e cultural da Ásia, que envolve o Japão e outros países, para poder entender por que essa bandeira é um tanto delicada. No Japão, essa bandeira é considerada um símbolo nacional, que não remete a nenhuma outra coisa a não ser a própria cultura do país, como a própria bandeira nacional, que também representa um sol, que é a que a gente mais conhece. Já outros países da Ásia, como a China e principalmente a Coreia, associam essa bandeira do sol, com os 16 raios saindo dele, a um período de grandes atrocidades militares do Japão, que teve início lá no século XX até a Segunda Guerra Mundial, a época onde o Império Japonês usou essa bandeira na invasão, na colonização da China, da Coreia e de vários outros países da Ásia. Para eles, olhar para essa bandeira é como olhar para uma bandeira do nazismo, por exemplo, hoje em dia. É uma coisa muito séria. Tão sério que em 2019 a Coreia entrou com um pedido oficial para o Comitê Olímpico Internacional, pedindo para que essa bandeira fosse banida dos estádios de qualquer momento durante as Olimpíadas de Tóquio, argumentando justamente que essa bandeira trazia para eles dores e cicatrizes mal curadas. O governo japonês, claro, foi contra, dizendo justamente que essa bandeira representa parte integral da cultura deles. E eis que no meio dessa bagunça, vem esse nosso boulder querido, na final das Olimpíadas, justamente utilizando esse símbolo como inspiração. Um símbolo tão delicado como a gente já viu aqui. Foi de propósito? Foi sem querer? Fato é que é muito estranho que não tenha tido ninguém ali no meio para dar uma alertada. Olha, esse símbolo aqui ele é um pouco complicado, um pouco delicado. E não demorou até que pessoas ligadas à escalada na Coreia viessem a público justamente criticar essa inspiração dos road setters. E para não dizer que não falei de flores, vamos falar um pouco da parte técnica desse boulder, que também não foi tão elogiada, tanto quanto a sua aparência ali na final. Esse boulder acabou não se mostrando tão bom para fazer um nivelamento dos atletas ali naquela final, porque a maioria, se não todos os escaladores, acabaram chegando com facilidade na zona dele, mas chegava em uma garra específica e todos caíam, ninguém conseguia passar. Então, quando você tem um boulder, principalmente numa final que só tinham 3 boulders, onde ninguém consegue superar um pouco a performance do outro, isso não é um bom boulder para fazer um nivelamento. E escalada também é cultura, e eu gostei muito, na verdade, de pesquisar um pouco sobre a cultura asiática para fazer esse vídeo depois que vi a repercussão desse boulder na internet. Espero que vocês também, e se gostaram, não esquece de deixar o like, deixar um comentário e principalmente se inscrever. Tem muito mais pela frente. Valeu! I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.